Em média, 100 a cada 100 mil jovens com idade entre 19 e 26 anos morreram de forma violenta no Brasil em 2012, de acordo com o mapa da violência divulgado recentemente. E para entender as causas desses altos índices e as possíveis saídas para esse problema, recebemos aqui no estúdio Carlos Gadea, professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Unicinos, também com a gente Átila Alexios, representante do Observacinos aqui da Universidade, e ainda a Fabiane Maria Luz, assistente social do Instituto Lennon Joel pela Paz. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, professor, a gente vai começar essa conversa querendo saber, então, o que esses dados revelam em relação à situação da violência no nosso país. Bom, os dados revelam algo que todo mundo já vem sabendo há tempo, né? Ou seja, não é nada novo, não? Que, obviamente, a população jovem é a principal alvo, digamos, da violência no país, que os homicídios têm crescido justamente na população mais jovem, e que inclusive posso dizer que algo de que talvez não observa, no relatório não está, né? no mapa de violência não existe, de que cada vez são mais jovens os que estão morrendo, né? Ou que a partir do homicídio, por causa externa, por causas de acerto de contas, né? Quando o acerto de contas era um promedio de 24 anos, agora se passa a 21 e 20 anos. Então, cada vez é mais novo aquele que morre por acerto de contas. Então, ligado ao tráfico de drogas, ligado a todo isso que tem a ver com o crime organizado, e que também se pode entender um pouco todo esse crescimento dos homicídios dos jovens. E vejam bem, então, de que tem diminuído, inclusive, a idade dos jovens que morrem por acerto de contas. E isso é algo que já se vem, digamos, se vem vendo em todo o país, aqui no Rio Grande do Sul também, e algo que então tem que ser alvo de uma política com relação a isso, não? Eu quero saber do Átila, então, a opinião dele também sobre se é possível apontar, na verdade, os motivos por que essa faixa etária, então, tem esse crescimento da taxa de mortalidade. É importante observar que o dado em si está relacionado somente ao registro de saúde de homicídio. Então, nós não temos aqui a informação do perfil socioeconômico dessas pessoas. A gente, em questão de territórios, a gente sabe em relação ao município. E em relação aos municípios, os residentes sabem que algumas áreas têm mais violências ou não. O importante desse dado é os municípios se apropriarem dele e tentar identificar no seu território o que acontece, quais são as outras variáveis, escolaridade, se existe uma relação direta ou não ao tráfico de drogas. Então, o mapeamento em si ele é um disparador para a qualificação dessa informação e se pensar as políticas públicas. Certo, Fabiane, você representa aqui uma instituição que nasceu a partir de uma tragédia, né, Rodrigo? Isso. Com o jovem Lennon Joel. E como é que vocês recebem esse tipo de dado aí que afeta tanto, então, essa faixa etária? Para nós é bem difícil, porque a gente convive diariamente com isso, assim. É nossa realidade ouvirmos as nossas crianças dizerem: ah, morreu fulaninho, morreu meu irmão, morreu um parente. É quase que um cotidiano para eles isso, né? Então, a gente vê muita aflição, muitas famílias com medo, né, que nos relatam assim, o medo que tem de permanecer em certas zonas, principalmente ali na Vicentina e São Miguel, onde o Instituto tem a maior frequência das crianças e adolescentes. E para quem não conhece, é um bairro de baixa renda, explica um pouquinho melhor para a gente. Extrema violência, né, precariedade, assim. Bom, um bairro bem pobre da cidade. E o mapa ele considera a morte violenta aquela resultante, então, de homicídios, suicídios ou acidentes de trânsito. Esse que havia sido reduzido logo após a aprovação do Código de Trânsito Brasileiro em 97. Como dá para entender esses dados, então, Átila, desse crescimento então, também, né? Os jovens também estariam envolvidos tanto em acidentes de trânsito? É interessante a reflexão, a partir da perspectiva que existe uma organização do Estado para monitorar e, de alguma forma, regular questão, por exemplo, da lei seca e outras políticas mais de regrar mesmo o comportamento das pessoas. No entanto, essas regras elas não são respeitadas ou elas não são o suficiente para conter as ações e a forma com que as pessoas conduzem os seus carros. Então, a gente tem o aumento da violência, mas a gente também tem um número muito grande de automóveis no Vale do Rio dos Sinos. A gente tem 2 carros por pessoa, 2 pessoas por carro. Então, quer dizer, tem um aumento da taxa, mas tem um aumento também da frota de veículos também nas cidades, né? Então, o indicador tende a crescer. E a quantidade de jovens hoje tendo acesso também aos automóveis, não é? Que antes era sempre o patrimônio do pai e da mãe, agora os filhos têm acesso e se locomovem muito em relação
a trabalho e educação. Então, pensar os indicadores de violência não só em relação à balada e o consumo de álcool, mas isso e outras variáveis também. Bom, o Rodrigo também comentou aí dos suicídios, né, professor? Exato. Também teve um aumento em relação a isso. Como é que a gente pode avaliar essa questão? Bom, isso simplesmente porque agora se começa a divulgar muito mais esse tipo de informação. Antes esta informação era, digamos, abafada, não era algo que circulava tão livremente. De fato, sim, na juventude há uma grande preocupação por muitas coisas neste mundo complexo, então o suicídio pode ser uma via de escape. Mas antes de falar do suicídio, quero também que o público saiba da violência do homicídio, aonde que está principalmente no Brasil, um pouco como decía Átila, de que este informe é bastante limitado en cuanto a dados que nos pode fornecer y que eso puede ser un disparador. Principalmente, no se veja que os homicídios existem nas grandes cidades, agora os homicídios são rurais, tá? É um dado interessante, ou seja, não necessariamente é a aglomeração, nos grandes centros urbanos onde cresceu o homicídio, sino que algumas vezes até desceu. São Paulo e Rio de Janeiro têm decrescido os homicídios nos últimos 10 anos. Aonde tem aumentado? No Nordeste e no Norte, e principalmente em cidades pequenas e com recorte, digamos, mais rural, perfil mais rural. Então, isso é importante, porque se falamos depois desse desdobramento que tem a ver com o tráfico de droga e o crime organizado, quer dizer que se deslocou. O que antes era São Paulo e Rio de Janeiro, agora se deslocou para o Nordeste, toda essa problemática também ligada às drogas. Então, sumar a isso resulta interessante, porque como é que São Paulo e Rio de Janeiro têm baixado os índices de homicídios? Isso é importante, né? E como no Nordeste, de fato, tem aumentado. Voltando um pouco ao suicídio, sim, não há explicações, ou há uma infinidade de explicações para explicar o tema do suicídio, né? É só ir a ler Durkheim, um texto clássico sobre o suicídio, e aí já poder encontrar algumas alternativas. Mas hoje os suicídios são muito mais complicados de poder avaliar. O que sim sabemos é que tem aumentado no Rio Grande do Sul, como a Átila me informou ali fora, que eu não sabia. A Átila é uma pessoa que está muito bem informada, né, sobre isto, o trabalho não observa sinos aqui, é que dos 20 municípios primeiros que estão do suicídio, 11 são do Rio Grande do Sul, verdade? Então, isso já é um indicador importante. Inclusive, a gente teve no ano passado uma entrevista sobre esse assunto, né, Rodrigo? E um professor até comentou, Átila, que a gente pode já considerar o suicídio como uma epidemia, né? Visto esses dados que são alarmantes e, claro, agora a gente consegue saber um pouco mais o que acontece, porque existe também essa orientação de que os próprios veículos de comunicação não falem a respeito, o que esse professor, inclusive, aqui da casa, acha que é errado, que a gente deveria, sim, poder comentar a respeito desse assunto, porque talvez as pessoas pudessem ter mais informação, procurar ajuda e não chegar a esse ápice, né, professor? Eu tenho a suspeita de que são do meio rural e que são também de classe média baixa, ou seja, nem são totalmente excluídos, nem são, digamos, mais privilegiados. Mas isso é algo que também se poderia ver, né? Do ponto de vista numérico não é tão grande como para poder fazer uma pesquisa, para ver qual é o perfil desses jovens no Rio Grande do Sul que têm, digamos, optado por essa alternativa, né, de se tirar a vida. Bom, e Átila, o mapa da violência passou a incorporar dados em relação à cor e raça também, apontando que morreram 146,5% mais negros do que brancos no Brasil em 2012. Quais as causas de morrerem então mais negros que brancos e por que é importante fazer essa análise por cor? A análise por cor é necessária para evidenciar a desigualdade que existe no Brasil em relação à raça-cor, que é uma desigualdade histórica, ela não é de agora, e especificamente em relação a homicídios. Os homicídios são resultados de questões sociais, como questão de trabalho, questão de acesso à educação, questão de estar em locais de desproteção também, né, em questão de favelas, em lugares que não têm uma condição de vida saudável. O que é interessante no dado, e quando nós trazemos aqui para o Observa Sinos, é, por exemplo, evidenciar um município, não é, dentro desse debate global, como Sapucaia do Sul, que a taxa de mortalidade de negros a cada 100 mil é de 114 jovens e a população branca de 15 a 29 anos é de 46. O que ocorre nesse município para ser mais que o dobro o jovem negro ser vítima de homicídio? Então, o dado em si ele é importante para ser esse disparador dessa necessidade da análise local. O que acontece no meu município e no município do lado não acontece? O que ocorre em um bairro e não no outro, para que os jovens negros sejam mais vítimas de violência do que brancos. E, Fabiane, dentro então do Instituto Lendo um Jovem pela Paz, de que forma ocorrem as ações de combate à violência contra os jovens? Nós, na verdade, temos várias ações, assim. Nós trabalhamos com crianças de 6
há 24, 25 anos, né, que são de vários projetos que a ONG executa. Temos projetos da Petrobras, FIFA, uma parceria com o município também. Então, trabalhamos muito na área esportiva, com o esporte, né, e educacional, assim, no que refere, no que nós podemos trabalhar com as famílias e com as crianças e adolescentes. Bom, já tem alguns anos aí que esse trabalho vem acontecendo, Fabiana, e vocês conseguem realmente perceber que estão conseguindo impactar realmente na realidade daquela região e ajudar a diminuir com esses números de violência? Para nós é bem satisfatório poder falar disso, porque hoje nós trabalhamos com monitores jovens e os nossos monitores eram nossos adolescentes, né? Começaram pequenos dentro do Instituto e hoje estão trabalhando conosco com a carteira assinada, tudo devidamente preenchido, feito, e os nossos adolescentes estão como monitores. Então, eles são parte disso, assim, fazem parte da história do Instituto Leno. E é uma forma até de romper, às vezes, com um ciclo, né, professora? Eu já tive a oportunidade de fazer algumas reportagens com o Instituto Leno Jovem pela Paz e de pegar depoimentos mesmo de pessoas que, às vezes, vinham dentro da própria família, do pai, do tio, do irmão, de estarem inseridos muito nesse contexto da violência e eles também acabarem indo por esse caminho, por, às vezes, não ter uma outra referência. Então, esse tipo de iniciativa também ajuda a romper com isso e que essas crianças, esses jovens, busquem um outro futuro. Sem dúvida, a proliferação desse tipo de iniciativas, ONGs, são muito importantes, né? Porque o Estado, às vezes, exige que o Estado seja o grande protagonista e sabemos que, às vezes, se escapa um pouco da órbita do Estado, então esse tipo de iniciativas são muito positivas. Eu acho que todo esse tema da juventude e da violência, e que sempre insiste-se, né? Agora, de novo, um novo mapa onde a violência está de novo no eixo, né? de todo isto com os jovens, eu acho que políticas para a juventude são necessárias que se façam logo ali, né? Sempre se vai pelo lado da segurança pública, se vai pelo lado da educação formal, e estamos vendo de que nem a educação formal inclui como se pretende, nem a questão da segurança pública com repressão também da solução. Então a ideia é fazer algo muito mais integral, com integração da juventude em políticas muito mais amplas, onde não simplesmente se faça políticas de emprego, não simplesmente se faça políticas de inclusão na educação, sino que se faça políticas da cultura digital, das novas tecnologias, de cultura, enfim, né? Às vezes se faz política para a juventude onde se faz de repente algum lugar para que uma quadra para poder jogar alguma coisa, né? E os jovens não vão jogar a nada, o esporte já não é inclusivo como antes era, então esse tipo de fórmulas tem que ser esquecidas e apelar a umas formas muito mais contemporâneas. O Rodrigo quer até comentar sobre isso, né, Rodrigo, do sociólogo responsável pela pesquisa também, que traz esse apontamento em relação às políticas públicas. As políticas públicas de enfrentamento à violência em áreas onde existe mais população branca e também com acesso à segurança privada nessas áreas, faz com que a proteção da população negra seja quase inexistente. Totalmente. Então, o senhor concorda com esse preconceito, que ele possa, no caso, favorecer a violência entre jovens nos setores mais vulneráveis? Não é uma questão de preconceito, isso se trata de um diagnóstico. O que acontece é de que, se você não tem infraestrutura em educação, saúde, naqueles lugares onde são mais vulneráveis e onde a população negra onde está nesses lugares, porque são as populações mais expostas, do ponto de vista da exclusão social, à violência, claro que você vai ter uma possibilidade maior, probabilidade maior de ter população jovem negra envolvida em algum tipo, porque obviamente não há uma infraestrutura de Estado que está acompanhando, enquanto, de ponto de vista comparativo, na população, onde há a população branca a maioria, há infraestrutura necessária em todo esse tipo de coisas, público e privado. Então você aí tem uma proteção muito maior para a população branca que a população negra. E aí, nessa questão social, nessa desigualdade social, você tem como dado relevante os homicídios alta quantidade de jovens que são negros, não? Eu também queria ouvir do Átila, a tua opinião, Átila, a respeito de outras alternativas possíveis, então, para esse enfrentamento? Acho que é importante não só ter as alternativas, mas a participação da sociedade civil nesses processos, porque a gente tem inúmeros projetos, desde territórios de paz, a observatórios de segurança pública com financiamento do governo federal, para fazer esse mapeamento bom, e a participação da sociedade civil na análise e na reflexão do que elas querem, no que elas precisam naquele local, para que, de fato, essas taxas diminuam. Então, a participação da sociedade em si, eu acho que é fundamental nesse momento para a redução dessas taxas. Fabiane, também queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Tu, como assistente social também, que está diretamente trabalhando com crianças, adolescentes, qual a tua opinião? Eu acho que na Vicentina, posso falar dela, assim, já houve um período em que tínhamos menos violência. Hoje eu vejo que essa taxa aumentou bastante lá, assim. Então, eu acho que
eu não sei dizer o que aconteceu, né, para ter esse acréscimo da violência no local, mas houve isso, assim. Eu acho que essa questão de tentar entender realmente o porquê, para poder agir exatamente em cima do problema, né? E apesar de ser um problema generalizado, a gente sabe, a gente estava comentando isso antes, cada região tem sua particularidade e para o enfrentamento acontecer, todo mundo tem que estar realmente unido, a sociedade, a comunidade em geral tem que estar engajada nisso, né, Rodrigo? Isso. A gente tem os sites do pessoal para passar de informações? Isso, informações no site ho.unicinos.br, é possível então conferir mais informações para o mapa da violência 2014. Quem quiser saber mais sobre também o Instituto Lennon Joel pela Paz, o site é institutolennonjoel.webnode.com.br. Isso mesmo. Bom, muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigada. Valeu.